Bom, vamos aqui corrigir algumas questões básicas de física mecânica para aqueles alunos que estão ingressando no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que são questões visionais importantíssimas para assimilação de conceitos. Aqui nós vamos também abordar o conteúdo de movimento uniforme. Bom, a primeira questão diz o seguinte: as 7 unidades que compõem a base do Sistema Internacional de Unidades, SI, listados do quadro a seguir, fornecem as referências que permitem definir todas as unidades à medida do SI. Com o progresso da ciência e com o aprimoramento dos métodos de medição, torna-se necessário revisar e aprimorar periodicamente as suas definições. Quanto mais exatas forem as medições, maior deve ser o cuidado para as realizações de unidades de medida. E aqui é apresentado um quadro em que você deve buscar das 7 unidades, 4 que seriam as principais. O comprimento é em metro, então eliminaríamos o quilômetro das letras C e E. A unidade de massa, por incrível que pareça, não é grama, mas sim quilograma. Então teríamos a letra A, eliminaríamos a B e ficaríamos com a letra D. A unidade de tempo é segundo, então já eliminaríamos a letra D. E a unidade de temperatura, por incrível que pareça, há essa confusão, mas é em Kelvin, porque a unidade de temperatura é uma unidade em Celsius, é uma unidade relativa. A alternativa correta é a letra A. Bom, a questão 2 diz o seguinte: João desloca-se de seu carro de uma cidade A para a cidade B, mantendo sua velocidade média de 72 km por hora. A distância entre as cidades é 72 km. Se a velocidade média de João fosse 20% menor, qual a diferença de tempo em minutos que a velocidade menor faria? Então, ele diz o seguinte: no primeiro caso, João fez isso aqui. A velocidade dele é 72 km por hora. A distância entre as cidades é 72 km. Então, o que nós faríamos aqui? O conceito de velocidade é a distância e o deslocamento realizado pelo tempo. 72 km por hora é a velocidade, 72 km é a distância entre as cidades e a variação do tempo, ou seja, o tempo entre uma cidade e outra. Vamos considerar que o ΔT aqui é o tempo que ele gasta para chegar na cidade menos zero, se levar em consideração que ele começou a marcar o tempo quando saiu da casa dele. Então vamos considerar o ΔT igual a T. Então vai ficar T igual a 72 sobre 72. Ops. Voltando aqui. Então vai ficar isso aqui, ó. Eu vou apagar. Tá muito apertadinho aqui e daqui a pouquinho vai ficar ruim para vocês verem. Eu vou passar aqui do ladinho a resposta. Então, o tempo aqui vai ficar igual a 72 sobre 72. Então, o tempo que ele gastou foi de 1 hora. Agora, se a velocidade de João fosse 20% menor, quer dizer o seguinte: 20% menor, ele vai fazer um 80% apenas. Então, 72 km por hora é 100%, 80% x. Como eu vou reduzir a velocidade, então a grandeza diretamente proporcional. Então vai ser 100 vezes x, 80 vezes 72. Eu posso cortar esses dois zeros aqui. X igual a 72 vezes 8 sobre 10. E ainda posso simplificar mais. 4 por 5, que são divisores de 2. Então, a velocidade que ele vai fazer é 72 vezes 4 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 8.288 dividido por 5.
Então, fazendo essa conta aqui no cantinho, aqui, 288 dividido por 5. Aqui eu posso fazer por 5, 5 vezes 5, 25. Sobram 3 de resto, 38 eu posso fazer com 7, 35, 3 de resto, 3 é menor que 5, então eu coloco uma vírgula, coloco 0, eu vou ter 57,6 quilômetros por hora. Então essa nova velocidade dele, 57,6 quilômetros por hora. Pois bem, se eu voltar de novo na fórmula, velocidade é ΔS sobre t, e aqui eu vou chamar de t' porque é um novo tempo, eu vou obter que t' vai ser 72 dividido por 57,6. Se você tem dificuldades com divisão em vírgula, quantos números tem aqui depois? 1. Então eu acrescento um zero aqui e 576. Esse novo cálculo eu vou fazer ele em azul. Então eu vou fazer pequenininho aqui, 720 sobre 576. Eu vou colocar 1. Então aqui embaixo 576, aqui deu 4, aqui deu 11, porque 11 aqui deu 4 também. Aqui corta, fica 6, deu 144 quilômetros. Só que 144 é menor que 576. Eu coloco uma vírgula e coloco o 0. Bom, se eu tentar 3, 576 com 3, ele é um número muito... vai estourar, porque 3 vai dar mais de 1440. Então eu vou usar 2. Usando 2, aqui vai ser 12, 14 e 1, 15, vai 1, 10, 11, aqui 1152. Aqui vai ser 8, aqui vai ser 9, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 298 quilômetros. Se eu colocar um zero aqui, eu vou chegar... Fazendo essa conta aí, eu posso aproximar, não necessariamente fazer todas as contas, até porque a ideia desse exercício é só para vocês compreenderem o resultado. Então, fazendo 720 dividido por 586, no passo a passo, vocês vão encontrar 1 hora e 25 minutos. Então, esse tempo aqui o telinha é 1 hora e 1,25 horas. Não é 1 hora e 25 minutos, porque eu tenho que transformar isso aqui em minutos, porque ele quer a diferença em minutos. Então, se eu fizer t' menos o t, 1,25, que é o tempo maior, menos 1 hora que eu gastei, t' menos t, eu vou obter 0,25 horas. E se eu fizer essa regra de 3 de novo aqui no cantinho, 1 hora 60 minutos. 0,25 horas é y. São grandezas diretamente proporcionais. Você resolvendo essa conta, você vai encontrar 15 minutos. Então a diferença de tempos aqui, 0,25 horas, t' menos t, vai ser a mesma aqui, 15 minutos. Essa é a resposta do problema. O que é mais importante é você ter essa questão da interpretação. Porque muitas vezes a gente fala 20% menor, então eu já uso 20% da velocidade. Não, eu vou reduzir em 20%. Se eu fazer 20% menos, me sobra 80%. A questão 3. O carro desloca-se numa estrada retilínea com velocidade escalar constante que se mostra as posições anotadas em intervalos de 1 minuto. A partir do quilômetro 30, onde se anotou o tempo igual a 0. Ele percebeu
que ele saiu da posição 30 e foi para 26, da 26 foi para 22, da 22 foi para 18. Letra A. O movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. O espaço é diminuído, ou vai diminuindo o delta, vai diminuindo a distância. Letra B. Qual que é a velocidade escalar em quilômetros por hora? Bom, a gente pode olhar que velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Se ele está diminuindo menos 4, então menos 4, menos 4, menos 4, vou pegar esses dois tempos aqui, 0 e 1 minuto. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Menos 4, porque é final menos inicial. Esse aqui seria o final. Esse aqui é o inicial. Só que ele me deu delta S aqui de 4, menos 4. Sobre 1 sobre 60. E por que isso? Porque ele pediu quilômetros por hora. A velocidade é menos 4, 1 sobre 60. Bem, para que ocorra o cálculo, eu vou fazer isso aqui. Menos 4 vezes 60 sobre 1. Esse 60 subiu. Então a velocidade aqui é um pouco absurda, mas é menos 240 km por hora. É mais por um efeito de exercício. Agora, qual que é a indicação do velocímetro? O velocímetro ele não vai indicar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Ele só vai indicar a velocidade. Então a velocidade indicada vai ser de 240 km por hora. Isso é importante porque quando se faz a referencial, ou seja, você vai dizer que vai para a direita ou vai para a esquerda, se o movimento é progressivo ou retrógrado, é importante deixar claro que o velocímetro ele vai medir a velocidade, mas não vai saber qual é a direção e sentido que você toma. Ele apenas vai informar a velocidade. Agora, qual que é a equação do movimento? Se é um movimento uniforme, onde os tempos são iguais, as distâncias são distribuidamente de forma igual, então eu vou usar S igual a S0 mais VT. E aí eu venho aqui e faço S, a posição inicial é 30. Como o movimento retrógrado, ele vai reduzindo as distâncias, então a velocidade aqui é 240 vezes o tempo. Por tempo igual a 0, isso é da posição 30. Do tempo igual a 1, que 1 hora tem 60 minutos, e 1 minuto, fazendo por regra de 3 aqui, chamando de x, eu encontro 1 sobre 60 horas, eu vou descobrir que ele vai para a posição 26. Então perceba que é mais um problema de utilização de conceitos de um desenho, do movimento e também da utilização da equação do movimento uniforme. O próximo exercício, ao invés de um desenho, é dado uma tabela. A tabela a seguir apresenta as posições ocupadas por um móvel em movimento uniforme em função do tempo. Primeira coisa, qual a velocidade do móvel? Então a gente vai pegar o conceito. Distância final, distância inicial, tempo final, menos tempo inicial. Por que disso? Ele não está dando para a gente o tempo inicial, o tempo da origem. Ele está dando só após um certo tempo. A distância final, você pode pegar um par qualquer. Então, eu vou pegar os dois primeiros que o resultado sempre vai ser o mesmo, porque estamos trabalhando com movimento uniforme. A distância final é menos 10. A inicial, temos o menos da fórmula. A inicial é menos 20. O tempo final é 4 e o tempo inicial é 2. Percebo que nós vamos ter aqui menos 10 mais 20. Menos e menos é mais. 4 menos 2 é 2. Então eu vou ter aqui, colocando aqui em cima,
a velocidade vai ser igual a menos 10 mais 20, 10 dividido por 2, que é igual a uma velocidade de 5 metros por segundo. O movimento é progressivo e retrógrado. Como a velocidade é positiva e também as distâncias vão aumentando com o tempo, saindo de menos 20 para 20, é progressivo. O exercício anterior, ele trouxe uma coisa interessante, que é aquele vício de colocar tudo que anda para esquerda, da esquerda para a direita é positivo e tudo que da esquerda para a direita é negativo. Só de inverter o desenho e botar um referencial diferente, mas colocando as distâncias, ele interpreta como progressivo, mas na verdade tem que se olhar os dados da figura para achar a resposta. Qual que é a posição inicial? Bom, para achar a posição inicial, o S0 é quando o tempo foi igual a zero. Então você pode fazer essa fórmula aqui, V igual S menos S0, T menos zero. Simplificando, ficar V igual a S menos S0 sobre T. A velocidade é 5. A posição você pode escolher qualquer uma, que aí não vai ter problema. Vamos usar de forma aleatória, vamos usar os 10 metros aqui. Então vai ficar 10 menos S0 e o tempo equivalente, 8 segundos. 8. E aí eu posso fazer 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, igual a 10 menos S0. Aqui é 40, 10 menos S0. Só inverter da posição, S0 é 10 menos 40. S0 aqui na letra C vai ser igual a menos 30 metros. Se eu fizesse com 10, eu ia achar também os mesmos 30 metros. E aí, negativos. Então, qual que é a equação do movimento? D igual a S igual a S0 mais VT. S, posição inicial é menos 30, a velocidade é 5 vezes T. Então, se eu colocar 2 segundos aqui, colocar T igual a 0, ele saiu da posição menos 30. T igual a 2, a posição é menos 20. T igual a 4, menos 10. T igual a 6, ele está passando pela origem. Isso é importante porque o zero aqui é a origem. E nem sempre o móvel vai sair da origem, vai sair de uma posição inicial. Então, o importante desse exercício que origem não é sempre S0. Certo? Isso é um dos principais erros do estudante no ensino médio, é confundir que origem não é que é sempre que a origem, um móvel passar na origem é S0, tá? A questão número 5 é uma questão que envolve um dos principais aspectos de um problema de física. Se eu tenho de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, isso aqui é um exercício para você treinar essas conversões. 216, se eu quero para metros por segundo, eu vou dividir. Então, eu vou dividir por 3,6. Se eu tenho dúvida para tirar essa vírgula, então eu ponho um zero. Quantos números tem aqui depois da vírgula? É 1. Então, é 2.660 sobre 36. Realizando essa divisão, eu posso fazer aqui por 6. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Subtraindo um para o outro, fica o zero aqui, coloco o zero. Então, a letra A, a resposta vai ser 60 metros por segundo. A letra B, por sua vez, é de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, é só pegar 10
vezes 3,6, 36 km por hora. Uma outra forma que pode fazer, se você ainda tem dúvida com multiplicação, 3,6 é a mesma coisa que 36 sobre 10. Porque se eu andar com a vírgula, é 36. Se eu dividir por 10, volta para 3,6. Aí eu posso fazer essa multiplicação ou cortar esses dois 10 aqui e chego nos 36. A letra C, 108 km por hora para metros por segundo. Então é 108 dividido por 3,6. Lembrando que eu posso fazer a mesma divisão colocando um zero, porque o 3,6 só tem um número depois da vírgula, e faço por 36. 108 por 36, eu vou colocar 3 aqui. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Isso aqui vai ser 0. Sobrou um 0 aqui, é 30. Portanto, esse valor é 30 metros por segundo. O último é a letra D, 25 metros por segundo para quilômetros por hora. Mesma coisa, 25 vezes 3,6. Tendo dúvida, eu posso fazer isso aqui, 25 vezes 36 sobre 10. Aí é só fazer. Esse resultado aqui é 900 sobre 10, que vai dar 90 quilômetros por hora. Então, é um exercício revisional que muito mais é sua prática de matemática, de divisão e multiplicação, e que vai te favorecer nos exercícios e também guardar a regrinha de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Questão 6. Um veículo trafegou de uma rodovia pelo quilômetro 55 às 9 da manhã e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Sabendo que nesse intervalo de tempo o veículo ficou 15 minutos numa lanchonete no quilômetro 137, determine a velocidade média resultante. Quando ele ficou parado, a distância que ele percorreu é 0, mas ela é adicionada no problema. A primeira coisa que nós vamos fazer é que 1 hora possui 60 minutos. 15 minutos é x. Como eu reduzi o tempo, eu vou reduzir a conversão em horas. Então, é diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 15 é 15, 60x, 60 vezes x. X, então, é 15 sobre 60, que é a mesma coisa que 0,25 horas. Ou seja, 15 minutos é 1/4 de hora. Voltando ao problema. A velocidade calculada vai ser qual? A distância final menos a distância inicial, o tempo final, menos o tempo inicial. O importante, pessoal, às vezes, aqui, a gente não vai, a gente tem que considerar essa conta, tempo final, menos o tempo inicial, e aqui mais o tempo parado. Porque ele vai andar, ele não vai andar, mas ele vai ficar dentro da velocidade. Então eu vou ter aqui, se eu sair do 235 partindo do 55, eu tenho deslocamento. Eu saí das 9 às 11, então é 11 menos 9 mais 0,25. E aí você vai perceber que eu vou ter a velocidade aqui vai ser 235 menos 55 é 180. Eu tive 2 horas mais 0,25, 2 horas e 15 minutos, ou 2,225. 180 dividido por 2,225, eu posso assumir quantos zeros tem depois da vírgula, quantos números estão depois da vírgula. Isso aqui vai me permitir que eu faça isso.
um zero já existia, adiciono mais 2 e fica 225. E aí eu posso fazer dos 180, não, 1800. O número mais próximo disso aqui, se for 7, eu posso fazer a conta. Isso vai me permitir o quê? Que possamos resolver o problema de uma forma mais tranquila. Porque se eu dividir esses dois valores, eu posso, por exemplo, tentar com 8. Então, 8 aqui. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16 com 4 são 20. Vai 2. 8 vezes 2, 16 com 2, 18. Se eu subtrair esses dois, dá 0. Desço o 0, adiciono o 0 aqui. Então, a resposta da velocidade é de 80 km por hora. Se eu não colocar esse tempo de parada aqui, eu vou estar considerando uma velocidade de 2 horas e vai fazer 90 km por hora. Porém, quando ele fica parado, a distância dele é 0. Então, eu não andei, mas eu gastei um tempo na minha viagem. Então, a resposta é 80 km por hora. Ao passar pelo quilômetro 115 de uma rodovia, o motorista vê que em 12 minutos chegará num posto de gasolina no quilômetro 130. Qual é a velocidade prevista para ele chegar? Então, a gente sabe que o ΔS aqui é final, colocado de um jeito diferente para ajudar até mesmo ao entendimento desses problemas. O final aqui é 130. O inicial é 115. E aí ele fez em 15 quilômetros. É a distância que ele vai percorrer. Se ele vai ter 12 minutos, de novo, novamente, 1 hora, 60 minutos. 12 minutos, x. Perceba, então, que eu vou ter que, se eu reduzir o tempo de minutagem, o tempo em horas vai diminuir. 1 vezes 12 é 12. 60 vezes x, 60x. Eu vou multiplicar cruzado. 60x. Então, x vai ser igual a 12 sobre 60. Se eu simplificar por 12, eu vou achar 1/5, que é a mesma coisa que 0,2 horas. Portanto, 12 minutos é a mesma coisa que 0,2 horas. Aí, agora, para eu resolver o problema, velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu sei que ele vai gastar 15 quilômetros para fazer 0,2 horas. Bom, se você tem dificuldade ainda, esse tipo de exercício que vai lhe ajudar a desenvolver a parte matemática, 0,2 é um número depois da vírgula, então eu posso escrever 150 dividido por 2. A velocidade que ele vai atingir será de 75 km por hora. Certo? Eu andei uma vírgula para cá e aumentei um 0 aqui, depois do 5. Então, ficamos com 150 dividido por 2, chegamos a essa velocidade. Bom, a função de um movimento é o tipo de exercício que aqui agora ele vai cobrar o seu entendimento em função da equação aqui envolvida. Então, vamos lá. A função do movimento de um móvel é menos 15 mais 2,5t, onde S está em metros e t em segundos. Ele quer saber a posição inicial e a velocidade inicial do móvel. Então, a posição inicial, se nós copiarmos a fórmula, é S igual a S0 mais VT. Colocando os dados da equação, menos 15 mais 2,5 de t. Então, se eu fizer uma analogia, até vou mudar a cor aqui, vou usar um marca-texto para ajudar. O S0 é o menos 15 e o V é 2,5. Então, a dica, pediu-se a equação do movimento, coloca a equação e escreve embaixo o que foi dado no exercício e compara.
Então, S0 é menos 15 metros e o V, 2,5 metros por segundo. B, ele quer a posição no tempo igual a 10 segundos. Então, é somente substituir no lugar do T por 10 segundos. 2,5 e no lugar do T, por sua vez, eu vou colocar 10. E aí é só resolver. Primeiramente, e convém lembrar, a multiplicação e depois a soma. Menos 15, 2,5 vezes 10 é 25. 25 menos 15, a posição é 10 metros. Letra C. Qual é o instante que o tempo, que a posição será zero? Agora, é aquilo que comentamos no exercício anterior. Quando eu digo a vocês posição zero, não significa dizer que a posição dele vai ser igual a S0. Ele quer saber a posição quando ele saiu o tempo que ele saiu do zero. Então, nós vamos vir aqui e vamos escrever a equação na letra C. A letra C está aqui. S igual a S0 mais VT. Ela vai ser igual a S menos 15 mais 2,5 T. Quando isso aqui for zero, menos 15 mais 2,5 T. Então, eu passo 15 para o outro lado, ficando positivo, 2,5 vezes T. Tempo aqui vai ser igual a 15 sobre 2,5. E estamos desistindo um pouco porque isso é normal de se encontrar no ensino médio, contas com números decimais. Como eu tenho um número depois da vírgula, eu adiciono em cima o 150, o zero, e tiro a vírgula embaixo, ficando 25. O tempo aqui encontrado foi de 6 segundos. Perceba que não necessariamente que ele saiu da posição inicial, o tempo inicial dele é zero. E a posição é zero. Ele saiu em menos 15 e levou 6 segundos para chegar numa posição zero. Bom, eu espero ter ajudado com esses exercícios básicos. É importante rever, buscar outras fontes, porque isso aí ajuda demais. Porque no momento que você interpreta o texto, o que sobra é só a parte matemática. E aí nós insistimos um pouco dos 8 exercícios, 7 envolviam essa questão de contas de números decimais. Então fica uma estratégia dessa questão de andar com a vírgula, tirar a vírgula e adicionar zero, como uma alternativa mais simples para resolver. No mais, bons estudos e um fortíssimo abraço a vocês.